ler, vamos aproveitar Marcos capítulo 8. Você abriu aí, glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Nesta próximas sextas-feiras, próximas 5 sextas-feiras, se houver, né? Segundo a vontade de Deus, tem dado uma direção para este lugar de, como nós sempre temos feito pedidos, que nesse mês se peça o sobrenatural de Deus, talvez ele uma causa impossível, amém? Ele quer agir. Agora, antes de lermos a palavra, orar ao Senhor, eu tenho pedido isso muito a Deus. Agradeço a Ana Paula por ter tocado aqui conosco nessa noite também. Eu tenho pedido isso muito a Deus, que não seja você apenas ouvir a mensagem, tomara que entenda ela, que simples. De repente até você fala assim, que mensagem boa, mas que não seja algo dessa forma apenas, seja uma vivência das nossas vidas. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Agora, se a gente sai dessas portas como ouvintes esquecidos, esse sobrenatural de Deus vai só retardar na nossa vida, vai só haver atraso. O irmão falou a grande oportunidade que estávamos aqui, a irmã contou um livramento de um assalto. Por que Deus deixou ela viva? No nome dele ser glorificado. O que nós dormimos ontem e acordamos hoje? O nome do Senhor ser glorificado. Agora, se você está com o coração cheio de pedra, coração endurecido, até o irmão fez uma colocação interessante: vamos louvar de pé. Entende assim que louvar de pé, para louvar, exaltar o Senhor, é dessa forma que nós entramos, com essa expectativa diante do Senhor, o Rei dos Reis. Glória a Deus. Aqui nós vamos ler o sobrenatural de Deus, a qual Jesus abriu os olhos de um cego. Isso é um milagre. E assim ele pode agir em nossas vidas. Marcos capítulo 8, versículo 22. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe o cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôs-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe distintamente a todos. E mandou-o para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Vamos orar ao Senhor. Pedimos a Ti, ó Pai, mais uma vez, a graça, a Tua misericórdia, a direção do Teu Santo Espírito. Pai, na administração da Tua palavra, que seja aqui terreno fértil, para que essa semente possa, além de plantada, germinar na fruta, para o Teu nome ser glorificado. Nós pedimos assim, ó Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, todos aqueles que posteriormente estarão ouvindo essa palavra, Senhor, que o Senhor possa estar contínuo agindo em cada coração, desejo aprender, crescer na graça, no conhecimento, viver o sobrenatural do Senhor. Oramos assim, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, podemos estar sentados, glórias ao Senhor, exaltando sempre o nome dEle, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quando a gente fala assim, causas impossíveis, o sobrenatural de Deus, eu queria te fazer uma pergunta: qual foi a última vez que você viu um milagre grandioso e esse tipo de sobrenatural foi acontecendo de forma regular na sua vida? Talvez tenha até tempo. É interessante que a força de todo poder emana de Deus. Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Para o Senhor nada é impossível. Deus. Acontece que muitas vezes a gente está diante do Senhor,
Imagina você numa situação diante do rio, com sede. E o rio flui de maneira abundante. Aí você pega e fica pedindo um copo d'água. Ao invés de você tomar uma atitude, mergulhar completo nesse rio. É assim que nós, a palavra de Deus, entendemos quando nós verdadeiramente buscamos ao Senhor. Nós vivemos de maneira sobrenatural. Nós vivemos no Espírito, agradável ao Senhor. Nós mergulhamos, nós não ficamos com o poder de Deus no tornozelo, nos artelhos no ombro. Não, nós mergulhamos, porque depois desse mergulho, quando se volta à margem, há árvores frutíferas de uma margem ao outro, a abundância, a bênção de Deus sobrenatural. O problema é que muitos acham que para Deus agir assim é apenas ele apertar o interruptor. Nesse caso aqui, é um processo de cura. Alguns outros séculos, Jesus curou assim de forma rápida. Esse ele fez o processo. Esse cego lá de Betsaida. Trouxeram a ele um cego e pediram a ele que ele me tocasse. Não pediram para curar, mas pediram para que ele tocasse. Jesus pegou ele pela mão. Pedir a Deus para abençoar, entenda uma coisa. Eu falo assim, às vezes você fala assim: Deus me deu uma bênção, Deus me abençoou. Não é pedir ou desejar um bom dia para as pessoas. Não é isso. Pedir uma bênção a Deus é algo que você não pode mais, através dos teus esforços, e que Deus possa intervir no sobrenatural dele a agir em nossas vidas. Isso é pedir uma bênção, isso é ser abençoado. Mas é ser me abençoa para ir na padaria, me abençoa para chegar na cidade. E isso você pode fazer. Não é dar um dia ao Senhor pedir bênção a Ele. É algo muito mais poderoso e muito mais abrangente. Amém? Nós deixamos a palavra introdutória aqui: a bênção do Senhor enriquece, não traz dores. A palavra que está lá em Provérbios, seu capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor enriquece, não traz dores. Não quer dizer isso que você tem que pedir uma Mercedes. Pedir a Deus o que Ele tem para cada um de nós. Se for algo além do que você possa imaginar, Ele é capaz de nos dar muito além do que pedimos ou imaginamos, mas segundo o poder que opera em nós. Assim fala a palavra do Senhor. Quando fala que ele me tocasse, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Ele estava nessa aldeia, nessa localidade chamada Betsaida, e ele pega o cego, ele não estava vendo coisa alguma, logicamente. Ele fala assim: ó, esse aqui é Jesus. Ele não estava vendo Jesus, ele ouviu que era Jesus. Jesus pega na mão daquele homem e está levando ele para fora da aldeia. Opa! Isso aí já é uma característica de tratamento primordial. Porque aquele cego não estava vendo para onde estava indo. Por certo, por viver nessa aldeia, por talvez como eles acabam condicionando ao meio que vive, sabe como chegar em determinados pontos, ele conhecia por certo aquela aldeia mesmo. Mas fora dela, não. E Jesus começa a tomar ele pela mão e levar ele para fora da aldeia. Fora da aldeia. Ele poderia parar e falar assim: não, Senhor, para onde eu não conheço esse caminho. Eu vivo aqui, Betsaida. Se é para me curar, cura aqui. Por que o Senhor está me levando? Para onde o Senhor está me levando? E aí, isso gera aqueles que clamam por Cristo e percebem que Cristo quer os ajudar, um sentido de plena confiança. Confiança de como Deus vai fazer, de como o Senhor vai agir, a maneira dele trabalhar. Apenas confiar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia, o mais ele fará.
mesmo que Ele tire você da tua posição, a qual você está acostumado. Ele vai te levar para uma outra condição. Glória a Deus. Confiar é confiar. Fiar, essa palavra ela vem da seguinte tradução: fiar, fidelidade. É você confiar na fidelidade de alguém. Isso é confiar. É você entender que o Senhor é fiel. Ele permanece fiel. É confiar na fidelidade dele. Quando o Lucas era bem menor, e eu lembro que ele ia brincar naqueles certos escorregadores e ali naquele parque da Vale, né, da CBRD, e tinham também umas pontes assim de madeira que ele tinha que passar pela corda. Então ele era pequeno, ele tinha muito medo assim, de subir, tinha muita insegurança, e eu ficava com a mãe, né, a gente insistindo, vai. Geralmente tinha um menino maior atrás dele, isso acontece, querendo escorregar ou querendo passar pela ponte, e às vezes ele ficava ali com medo, e o menino insistindo, sempre os mais velhos assim querendo dizer, vai logo. E às vezes com certo medo, eu chegava perto dele e falava, vai, você consegue, vai, se esforça, vai. E aí às vezes ele travava. E aí muitas vezes eu pegava ele pelo braço, você não vai cair, e ia conduzindo ele. E aí ele ia, assim ele ia, até que foi aprendendo e crescendo. Gerou estabilidade, entendeu que o pai dava segurança, entendeu que enquanto estava com o pai não caía, mas depois foi entendendo também que através do ensinamento do pai ele poderia caminhar sozinho. E não atrasar quem está atrás, buscando bênção. Não ser um atraso, um travo, por não confiar em Deus, às vezes você atrasa a tua família, atrasa processos dentro de uma igreja, atrasa processos dentro de uma empresa, atrasa a tua própria vida, interrompe o fluxo, não entra e não deixa os outros entrar, porque não tem uma plena confiança. Jesus pegou esse cego pela mão e foi conduzindo ele para fora da aldeia. Você está entendendo até aqui? Glória a Deus. Jesus não curou ele de uma vez, houve um processo. Agora, havia um objetivo para isso. E como ele deveria enxergar? Tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou, você vê alguma coisa? E ele fala no versículo 24, levantando os olhos, disse, vejo os homens, pois o vejo como árvores que andam. Aqui, como tem gente que fala que estava lá no Cristo, mas às vezes não enxergam as pessoas como deveriam enxergar, olha apenas no seu próprio bem. Ele estava vendo homens, mas aparecia árvores, né? Mas interessante que andava. Ele sabia, não é árvore, deve ser gente. Não tem muita diferença aí. Essa visão embaçada. Aí depois o Senhor continuou o processo. Depois tomou pelas mãos, colocou as mãos nos seus olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe, distintamente, a todos. A visão foi restaurada na segunda etapa. Ele começa a olhar firmemente você encara melhor os propósitos de Deus, os desafios, você vê longe, você vê assim, algo que as pessoas de repente não estão vendo. Muitos só olham para as circunstâncias. A gente não anda por vista, a gente anda por fé. Então, vê ao longe, é um restabelecimento que o Senhor nos dá, uma visão sobrenatural, uma visão espiritual, uma visão de alcançar. Você às vezes nem está vendo a bênção, mas você crê na bênção. Então, ela vai vir até você, porque você tem a plena confiança. Se o Senhor quer tirar você para fora da aldeia de Betsaida, se o Senhor quer te conduzir em outra parte, o que o Senhor quer fazer na tua vida? Ele vai te dar uma visão, Ele vai estabelecer. Às vezes você está vendo situações ou está tratando com gente de forma impassada, e isso não pode. Tem que ver nitidamente,
entender pessoas, estabelecer firmemente a tua visão para com as circunstâncias que muitas vezes está passando. E isso requer que você olhar distintamente a todos, não só a você, porque amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo, como a ti mesmo. Glória a Deus. Ver distintamente, perceber uma visão plena, aí que está uma circunstância muito interessante. Por quê? Porque você começa a enxergar passos do inimigo antes mesmo de ele agir. Porque o Senhor não faz nada sem antes avisar os seus. Agora você precisa enxergar o que Deus tem trabalhado no operar. Ver distintamente, ver ao longe. Ver ao longe. Há um dito popular que fala assim: a gente tem que matar um leão por dia. Assim estava se falando pelo esforço. Tá? Mas, no sentido espiritual, a palavra de Deus fala que o nosso adversário, o diabo, ele anda ao redor, como um leão, buscando dar uma patada para derrubar, destraçalhar, matar, roubar e destruir. O problema de muitos é que vai pedir uma bênção ao Senhor, vai pedir um escape, vai pedir uma saída quando já está na arena com o leão, onde o Senhor ele estabelece a nossa visão espiritual e nos dá uma plena visão do que Ele tem para nós, do que Ele quer para as nossas vidas. Não no sentido de que muitos estão entrando na arena e sendo espetáculo para o mundo. Na época dos gladiadores, eles jogavam pessoas na arena para ser devorada pelos leões. E enquanto aquelas pessoas estavam sendo despedaçadas, eles ficavam aplaudindo, e isso era um espetáculo para Roma, era um espetáculo para o mundo. Acontece que tem muitas pessoas que se dizem cristãos sendo despedaçadas pelo inimigo e sendo espetáculo para as pessoas, dando motivo das pessoas falarem, quando na verdade a visão que nós temos que ter é de que nem para a arena nós possamos entrar. Se você quer uma vida plena em Cristo, não entre na arena, não vá combater o inimigo, próximo ao inimigo, se distancie do inimigo, resista ao inimigo, ele vai fugir de vós. Quanto mais você caminha no sobrenatural de Deus, mais necessário as bênçãos dele para as nossas vidas. Mais necessário as bênçãos dele para as nossas vidas. Se você às vezes fala assim, né, é porque eu estou sem luta, sabe por quê? É porque você está fora da batalha. Ao lado de Cristo, no mundo nós temos aflição, mas ame, Ele venceu o mundo. Você não viu esse sacrifício, mas crê nele, entende Ele, contempla Ele pelos olhos da fé. Já posso contemplar a vitória que descendo nesse mundo. Acabou. Você está vendo agora melhor? Não, agora eu estou vendo, além que eu era cego, agora além de ver, eu estou vendo longe, a visão ampliou. Por quê? Porque foi Jesus que tocou, foi Ele que abriu os nossos olhos para a gente enxergar certos processos na nossa vida. O problema é que a gente vê o que quer ver. Paradigmas estabelecidos, situações porque o outro passou e deu errado, e a gente acha que conosco vai ser a mesma coisa, portas que se fechou e a gente não vê lá perto, quando a gente tem que olhar aqui, não andar por vista e andar por fé, situações que apertaram, mas muitas vezes ficamos orando, pedindo bênção ao Senhor, sem acreditar, sem confiar. Eu quero te conduzir para fora da aldeia. Não, Senhor, não, deixa eu aqui, porque o negócio tem que acontecer aqui, não, tem que acontecer fora. Dentro, aonde você está, do jeito que você está, não dá para ter milagre. Tem que sair fora do versário. Por que fora do versário? Nós vamos falar isso no final. Agora, por que muitos conseguem apenas contemplar somente o caos? Eu
Queria passar aqui, recebendo alguns livros da faculdade, e eu lembrei de um conceito muito interessante que fala de gestão de empresas. E um problema, talvez você conhece ele, mas se você conhece, fica na tua, senão, deixa eu explicar aqui. Aqui está o problema. Pode apagar a luz, por favor. O problema é isso aqui. 9 pontos. A situação desse problema ocorre da seguinte forma: sem tirar a ponta do lápis do papel, eu tenho que, e sem repetir o trajeto em qualquer dos trechos, ligar os 9 pontos com 4 linhas retas. Você olhando daí, para solucionar esse problema, é o seguinte: sem você imagina isso no papel, você com lápis, sem tirar a ponta do lápis do papel. Você pode pegar aqui e pegar não. Você tem que traçar 4 linhas retas e ligar esses 9 pontos. Tem que fazer uma ligação para ele, mas sem repetir o trajeto em qualquer um dos trechos. De repente, aí pela tua esquerda, você pode pegar uma linha reta, traçar aqui, você traçou a primeira linha, levou 3 pontos, traçou a segunda, traçou a terceira, traçou a quarta, mas vai ficar um ponto sobrando. Você tem que ligar os pontos. Você não pode voltar. E de repente você faz assim, não, então deixa eu pensar por aqui. Faz o anterior, vai sobrar esse ponto. De repente você pensa assim, não, deixa eu cruzar aqui, vou pegar aqui, fazer aqui, 1, 2, 3 linhas, 4, sobrou isso aqui. Alguém conhece isso aqui? Quem conhece isso aqui? Você sabe resolver isso aqui? Não lembra mais. E às vezes, eu estou mostrando isso porque o nosso problema está aqui. E como nós pensamos no nosso problema? Nós pensamos dentro da caixa. Nós pensamos dentro de paradigmas, dentro do nosso raciocínio, da maneira que pensamos que é a melhor solução. Nós pensamos, como que eu vou resolver isso? Como que eu vou resolver aquilo? Quando se fala em causa impossível, isso aqui é uma causa impossível. Porque não tem como você fazer isso com 4 linhas, sem repetir elas, sem voltar o mesmo trajeto. Se alguém tentar resolver isso aqui, tem uma passagem daqui para o Parque Moscoso e de volta. E um picolé ainda lá no Parque Moscoso. Não tem como. Como que eu vou resolver? Eu estou com uma dificuldade muito grande. O cego estava cego. Como que ele vai fazer? Como que o Senhor vai me ajudar? Jesus, eu ouvi Jesus curar os cegos aí. Ele falou assim, chegou um caso para mim, ele falou assim, aí o cara perguntou assim, Jesus perguntou a ele, o que você quer que eu faça? Eu quero ver. E ele viu rapidamente. Então, se vocês me levarem até Jesus, ele vai fazer do mesmo jeito. Aí levaram o cego até Jesus, Jesus pegou ele pela mão, vamos dar o passeio. Não, está errado. Não, isso aqui está errado. Não, tem que ser dessa forma aqui, tem que ser dentro desse quadrado. O senhor tem que fazer igual fez com o outro lá, porque então não é Jesus. Ah, mas ele vai trabalhar diferente. Ele cuspiu nos olhos. Depois perguntou: você está vendo alguma coisa? Passa pessoas andando, não sei se é árvore, não sei, eu acho que é pessoas, porque estão andando e aparece até árvore. Acho que esse Jesus aí, esse culto aí, não deu não. Não deu porque não é dessa forma. Não estou entendendo esse processo. Isso não tem lógica. Eu tenho que fazer, pensar dentro do quadrado. Ele curou de outro jeito outras pessoas. Agora por que ele está fazendo isso comigo? Aí Jesus pega o outro barro, né? Passa nos olhos dele, meu Deus, está me sujando os meus olhos. Eu estou pedindo para cegar, ele está me enchendo os meus olhos de areia.
Que trabalhar estranho é esse? Por que Jesus está fazendo isso comigo? Eu estou pedindo para mim ver, ele está me enchendo meus olhos de areia, de lodo, ele está com raiva de mim. O que eu fiz para Jesus? Agora você vê, nossa, eu queria ver agora, ver do jeito que eu estou vendo, é muito maravilhoso. Eu estou vendo além distintamente ao longe. Eu estou vendo melhor do que essas pessoas que estão vendo aqui ao meu redor. Porque eu não entendi o trabalho do Senhor. É que o Senhor saiu fora da caixa. Eu fico pensando nos meus problemas na lógica, nos paradigmas que muitos acham, não, porque você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Eu não clamo ao Senhor. Eu não deixo o Senhor muitas vezes trabalhar. Só há uma maneira de resolver isso. Você pensar fora da caixa. Você imaginar 2 pontos que não existem. 2 pontos que não existem. Fora da caixa. E aí você vai ter esses pontos vermelhos não existem. Eu tenho que traçar 4 linhas retas e ligar os 4 pontos, os 9 pontos. E aí eu traço a primeira linha, meu ponto imaginário, eu traço a terceira, eu traço a 4. E resolvi o problema. Não dentro da caixa, eu resolvi fora da caixa. Eu pensei fora, eu ampliei a visão. Eu ampliei. Isso não existe, esses pontos vermelhos não existem. Mas isso é o sobrenatural, é algo que não existe, que o Senhor, pela tua palavra, faz existir. É assim que Ele trabalha em nossas vidas. Esses pontos, como eu falei, eles não existem. Mas pensando fora da caixa, você resolve o problema. Não do seu jeito, não do meu jeito, do jeito do Senhor. É porque, Senhor, assim, se eu não pagar um negócio amanhã, não tem mais o que fazer para você. Para Ele, tudo é possível. A nossa visão, ela tem que ser ampliada em Cristo Jesus. Aí a gente começa a ver o sobrenatural dele. O impossível sendo possível. Os problemas sendo sanados. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode acender a luz, por favor, em nome do Senhor Jesus. Depois, se quiser rever isso, você fala. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos e, olhando ele firmemente, ficou restabelecido. Já via ao longe, distintamente, a todos. Enxergou o seu próximo. É interessante que aí nós vamos para conceitos de sacrifício. E o Senhor Jesus, Ele fala assim, eu não quero sacrifício, é melhor obedecer do que sacrificar. E a gente valoriza pessoas que se sacrificaram para atingir algo. Deixa eu te falar o que é o melhor dos nossos sacrifícios. O nosso sacrifício é como diz em Romanos, capítulo 12. O que rogo, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo diante de Deus, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Este é o vosso culto racional. Você não precisa responder, mas quantos estão aqui nesta noite em consagração ou fizeram consagração hoje? Porque se eu pedir para levantar a mão, sei que não vai ser todos. E foi pedido isso na quarta-feira, foi colocado no WhatsApp. E aí você quer se sacrificar para tantas outras coisas, fica pensando dentro da caixa, queimando fosfato, fica sem dormir, ansioso, desesperado, preocupado, porque você só está vendo o problema. E Deus quer ampliar a nossa visão, ampliar o nosso sentido. A gente possa enxergar longe, ao longe, ao longe. Glória a Deus. E o problema de muitos, o impedimento, o fluxo do poder de Deus em nossas vidas, é justamente a este lugar de comodismo, de parasita, de cegos. Ele sabe. Depois tornou-lhe a pôs as mãos nos
os olhos e olhando firmemente ficou estabelecido, e já viam longe distintamente a todos, e termina no versículo 26, e mandou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Então ele morava fora da aldeia. Se Jesus mandou ele para fora da sua casa, ele falou assim: não entre na aldeia. Ele estava na aldeia, Jesus tirou ele para fora da aldeia. E depois ele mandou ele para casa. Não volta para a aldeia. Você agora está vendo. Por quê? Certa feita, Jesus ele chegou para esta localidade de Betsaida. Ele falou assim: ai de ti, Corazim, que era uma outra localidade, ai de ti, Betsaida, se Tiro e Sidom fosse realizado os milagres, o sobrenatural que eu fiz em vocês, há muitos eles teriam se arrependido. Há muito tempo eles teriam parado com esse coração pedrado. Há muito tempo eles teriam parado de ser duros diante de Deus. Não volte para Betsaida. Não comece a continuar, a retornar às mesmas falhas, os mesmos pecados. Porque se aquele homem já estava vendo alguma coisa em Betsaida, muita coisa, ele tinha que desagradar o Senhor. Por isso que ele amaldiçoou essa cidade. E haverá menos rigor depois quando ele fala para as outras duas, no dia do juízo, do que para Sodoma e Gomorra. Então não volte para lá, porque senão você vai ver coisas que vai contaminar a tua vida. Você só vai olhar para a caixa, para o formato da caixa, querer resolver dentro da caixa. E uma visão que eu quero te dar é sobrenatural, é muito ampla. E lá as pessoas são contaminadas. Não coloque coisa má diante dos teus olhos. Não viva vendo o velho Chico. Não veja porcarias. E você continua voltando para Betsaida, você continua voltando para a aldeia e quer o sobrenatural de Deus na sua vida, e quer ver longe, e quer ver distintamente. O problema de muitos é que o Senhor é poderoso, mas nós não vivemos de forma poderosa. Por exemplo, é como essa lâmpada aqui. Se ela queimar, eu tenho que trocar. Então eu vou, para alcançar essa lâmpada, eu vou pegar aqui uma escada, aquelas escadas que abrem dois, e botar ela aqui. Pegar uma outra lâmpada, subir essa escada, trocar, porque eu preciso que ela volte a iluminar. Às vezes as pessoas querem acender a sua lâmpada, reabastecer a sua candeia, ser cheios do poder de Deus. Mas coloca a escada aqui. A lâmpada está ali, ela coloca a escada aqui, se esforça. Quando vai ver, a escada está no lugar errado. E não consegue ser iluminada por Cristo. E para essa lâmpada estar com esse brilho, nessa hora, há uma usina de força. Há uma hidrelétrica potente, com águas potentes, com força total, movendo turbinas gigantescas que move usinas gigantescas que promove uma energia potente, e essa energia vai vindo, vai fluindo, vai passando pelos pontos, começa uma transformação de voltagem até chegar nessa lâmpada, ou 127 ou 220, porque se chegar numa voltagem que é produzida lá, não tem como suportar, como muitos não tem como suportar o que Deus quer dar. Então precisam de ser trabalhados em certas voltagens, precisam de etapas. O problema é que nem buscam isso. O problema é que algum fio está quebrado, a corrente está interrompida. Então, se algum fio dessa lâmpada, mesmo trocando ela, não acender, algum fio foi quebrado. Não é a culpa da usina de força, não é a culpa de Deus, é a culpa da ligação nossa com o Senhor. Você está entendendo? Glória a Deus. Eu convido a abrirmos a palavra do Senhor no livro de Joel. Não volte para Betsaida. Você quer ver distintamente? Quer que Deus dê uma visão sobrenatural?
faça isso. Saia da aldeia. Joel capítulo 2, versículo 27. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes, há fiação muito velhas que precisam ser trocadas. Tem que colocar uma fiação nova. Tem que colocar uma fiação nova, porque o poder de Deus quer atingir a todos. Nós temos que viver no sobrenatural de Deus. Nós falamos isso, estamos repetindo desde o início desse ano. Nós temos que viver cheio do Espírito Santo e uma vida de oração, de consagração, porque senão não chegamos até o final. Troque essa fiação, essa ligação. Joel capítulo 2, você encontrou aí, glória a Deus? Amém. Beijo. Quem quer ser cheio da graça, da glória a Deus? Joel capítulo 2, versículo 27, fala de neutralizar a figura. Aí no versículo 27 fala assim: e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Você crê nisso? Glória a Deus. Você vive isso? Versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Derramarei o meu espírito. A usina está funcionando em pleno calor. O problema é fio desencapado. O problema é voltagem irregular. Se a gente não estiver com a nossa lâmpada cheia, acesa, o fim vem e nós ficamos. O sobrenatural de Deus, causa impossível, é você nunca mais voltar para pensar. É você se transformar de tal forma que você não mais se reconheça, porque não é mais você que vive, mas Cristo vive em ti. Isto é o impossível que Deus faz em nossas vidas. Aquele homem não via coisa alguma, depois ele passou a ver e ter uma visão muito além do que ele esperava. E essa impossibilidade de alguns que estavam no início desse culto possa ser interrompida nessa hora, onde o Senhor possa derramar o Espírito dele sobre cada vida e a candeia ser acesa. Quantas causas impossíveis você veio aqui pensando, e quantas igrejas não oram mais pelo derramar do Espírito Santo de Deus? Quantos lugares não exaltam ao Senhor com ousadia, com clamor, com busca, com intercessão, com sacos loucos de Jesus? É o que nós vamos fazer, porque hoje é dia de oração. Essa é a palavra do Senhor. Seja em São Paulo, seja no Rio, seja em que parte, essa palavra atingir é essencial para a gente ter um meio de vitória sobrenatural para você estar brilhando. Você tem que ser luz, assim que Jesus falou. Visão ampla, e é isso que nós vamos orar. Eu convido você a estar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo.